vocês já conhecem, outras talvez não. Essa é a Roberta, neta da Valda, especialista em café. Já falou umas vezes para nós, mas tudo que ela fala sempre é maravilhoso. A gente sempre aprende mais alguma coisa, todas as vezes que ela vem aqui, é sempre uma delícia. Então, aproveita. Bom, boa tarde para todas. Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a neta da Valda e eu me formei em agronomia. Acho que quando eu me inscrevi para fazer um vestibular, primeiro que eu queria medicina. E aí eu fui acompanhar um médico que era pai de uma amiga minha. Cheguei lá e falei, isso aqui não é para mim, não quero. E aí eu de última hora me inscrevi para agronomia. E bem quando eu estava me inscrevendo, meus pais resolveram comprar um terreno no norte do Paraná para plantar café. Dentro da família não tem nenhum histórico de plantio de café, eles que foram se aventurar lá em 2012, então hoje já vão fazer 13 anos que a gente está mexendo com café. A agricultura, eu vou contar até para vocês que essa ideia de café especial é tudo muito nova. Quando a gente entrou também não se falava disso, e eu também não estava muito afim de mexer, porque não servia essa galera da agricultura antiga, nada do que eu vou apresentar para vocês hoje. Mas quando eu me formei, eu descobri um café especial, eu trabalhei um tempo no Nuca, e aí a minha cabeça se abriu porque eu ouvia o que os meus pais estavam fazendo. Mas está longe? Está muito alto? Tá. Aí eu descobri os cafés especiais e desde então eu fui me aprofundando cada vez mais. Me formei em agosto de 2018 em agronomia pela UFPR. Em 2019 eu fiz um curso do Ministério da Agricultura para me especializar em classificação e degustação. Então eu sou degustadora oficial do Ministério da Agricultura. Depois disso eu comecei a tomar café, fui aprendendo meio que didaticamente, na prática. Eu já, nossa, queimei muito café, autodidata. Demorou um ano até eu conseguir chegar num ponto bom, mas esse ano mesmo, não estando perfeito, a gente começou a vender café, cresceu, tanto que no final do ano de 2019 a gente comprou um torrador de café que está aqui em Curitiba, na cafeteria, então quem quiser conhecer também, está lá a mostra. A gente gosta de misturar bastante isso da cafeteria, com processos, com tudo. De lá para cá, eu comecei a participar de várias feiras, a gente abriu uma cafeteria, abriu uma torrefação, eu participei de diversos eventos pelo Brasil. Hoje eu também dou aula pelo Senar, não sei se vocês já fizeram o curso do Senar, conhecem? É o Sistema de Aprendizagem Rural, ele é ligado à FAEP, e eu vou até produtores do interior do Paraná para dar aula para eles de como fazer café, basicamente, como degustar café, como que eles podem melhorar os processos deles dentro da fazenda, sempre visando qualidade, melhoria de vida, melhores condições, até para negociação. E recentemente, no ano passado, eu fiz o curso que é o curso internacional de degustadores de café. É como se fosse um sommelier internacional que se chama Field Grader. Então hoje eu sou provadora internacional de café. Estou participando de alguns campeonatos como juíza também. Então, assim, se vocês... tudo foi um aprendizado. O pessoal fala, nossa, mas você é nova, mas é que eu comecei sempre na mesma coisa. Eu comecei de um jeito e toda vez aprimorando, agregando um pouquinho, a gente vai chegando longe. Então, sempre que vocês quiserem me chamar, eu sempre vou ter coisa diferente para falar também. Eu falo que ele está tão enraizado que hoje o meu namorado é de Minas e faz a mesma coisa que eu. É produtor de café, torra café, tudo. Faz tudo. Então, hoje, eu falei a primeira vez,
né, ter uma boa noção, às vezes já ter ouvido alguns conceitos, já entender melhor o que vocês vão ver. E mesmo para quem não vai, e quantos de vocês aqui tem alguma memória de rodar café, ou da avó tomando café, alguma coisa? É uma coisa que a gente escuta bastante, né, na cafeteria, porque desde a geada de 75 a gente teve muita imigração para cá, então, ou mesmo recentemente. Então é uma coisa comum na nossa cultura, né, essa parte do café. Então, sobre perguntas, vocês podem me perguntar a hora que for, tá? O que vocês quiserem, levantar a mão, se quiser eu levo o microfone para vocês. Porque legal é uma aula dinâmica, para ninguém aqui sair com dúvidas também. E, então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução do que é o café. Então, a primeira coisa é se conta de como que a gente descobriu que se toma café, né? Como é que o ser humano foi lá e falou, vou tomar esse frutinho aqui. Então, existe a lenda de Caldi, que era um pastor de cabras, muitos anos atrás. Ele era lá da região da Etiópia, então coloquei lá da Etiópia, que é a origem do café, e todo dia ele levava as suas cabras para pastorear. Uma vez ou outra ele percebia que algumas cabras elas voltavam muito agitadas do passeio. Sabe quando você quer levar uma criança para passear para ver se ela gasta energia, mas ela volta. Alguém deu um açúcar para ela? Meio que isso. E o pastor começou a observar que elas estavam comendo um certo frutinho de um arbusto. E aí ele falou, bom, vou levar isso aqui para o curandeiro da minha aldeia para ver do que se trata. Chegou lá, levou esses frutos. Aí, como tudo naquela época era completamente diferente, né? Ele contou a história e o curandeiro disse, mas isso é coisa do demônio, vamos jogar no fogo. Ele jogou no fogo e se exalou um perfume muito cheiroso. E ele falou, bom, então vamos descobrir esse negócio, o que acontece. Então, se descobriu, né, que tomar café era uma coisa muito agradável. E de lá para cá, antigamente, eles nem moíam café, era feito de uma forma completamente diferente. Isso foi evoluindo, né? De descascar o café, moer o café, as proporções, tudo isso foi evoluindo de tempos em tempos. Outro fator importante é que o café ele vem da sombra, tá? Ele vem, aqui vocês vão ver tudo no sol, plantado no sol. E o que acontece? Quando a gente planta o café na sombra, ele cresce na paz de Deus. Então, na sombra, água fresca, aí ele dá um galinho, daí ele dá um frutinho. Lá na Colômbia, quem já visitou cafés na Colômbia, já viu alguma coisa? Lá é mais sombreado, né? E o que acontece? As plantas eles têm cultivo o ano todo. Primeiro que é morro, tem árvore, tem tudo para eles ficarem só colhendo de pouco em pouco. O café não tem aquela grande produção. Mas aqui no Brasil, quando a gente plantou ele a pleno sol, o café, o que ele fez? Ele se autossombreou. Como que ele se autossombreia? Ele tem mais folhas. Então, quanto mais folhas ele precisa produzir, mais galhos ele faz e mais ele produz. Então, aqui ele produz muito mais porque justamente ele tá estressado. E aí a gente tem um ano de grande safra e um ano de pequena safra. Porque um ano ele vai dar fruto e no outro fazer galho. Um ano fazer fruto e no outro fazer galho, porque ele não está na fase de galho. E aí a origem da torra data de 2000 anos atrás, primeiras torras. O café sempre foi um produto muito exclusivo, né? Sempre foi um produto de luxo. Ele chegou no Brasil através de Francisco de Melo Paleta em 1727. A primeira exportação no Brasil foi em 1829. Alguém que sabe o que aconteceu em 1829? Ninguém sabe? Não lembro. 1829. O que a gente tinha no Brasil? Escravidão? Tinha escravidão, tinha império. Em 1829 desembarcava a Dona Leopoldina para casar com Dom Pedro I. Então, só para vocês terem uma ideia de quão antigo que é essa nossa cultura
porque tem sequestro, tem casamento, tem morte, tem um monte de coisa. É super interessante. E aí a primeira pergunta, grande pergunta. Arábica ou robusta? Ou melhor, o que é 100% arábica? Vocês veem? Arábica é uma espécie. Arábica é uma espécie, exatamente. Nós temos duas espécies que são plantadas comercialmente no mundo. O que significa que elas são plantadas comercialmente? Que elas produzem em grande quantidade, em grande volume e têm um valor comercial. Então vale a pena plantar, porque de espécies de café a gente tem, sei lá, milhares de espécies. Tem várias que dão grãozinhos muito miudinhos, outras que não são agradáveis ao paladar, então não se planta. Muitas vezes elas são usadas numa melhoria genética. E aí o que a gente tem? A gente tem o Coffea arábica e a gente tem o Coffea canephora. E quais são as diferenças entre eles? O primeiro é que o Coffea arábica veio da Etiópia, né? Então tem essa questão do sombreamento. E o robusta, o canephora preto. Eu só preciso fazer um adendo para vocês aqui, tá? Coffea canephora, a gente vai ter meio que três palavras para falar dele, tá? Muito tecnicamente a gente divide elas, mas aqui, para a gente jogar tudo no mesmo bolo, Coffea canephora a gente chama de canéfora mesmo, né, que vem do nome. A gente chama de robustas, que é uma das palavras que as pessoas acho que mais usam, mais se apegaram, assim. E a gente tem conilon, tá? Via de regra, robusta é quando são espécies, são umas variedades, não são variedades porque elas são clones. São clones mais fancy e os conilons são mais qualquer coisa. Tipo? Tipo? É porque assim, eu vou explicar isso. O robusta, quem costuma plantar robusta tem que ter um cuidado maior com a planta, com a produção e vai dar uma bebida de uma qualidade um pouco melhor. Sim. Quem planta conilon normalmente não está muito afim de plantar qualidade. Volume. Então, uma coisa mais corriqueira, assim. E aí, o que acontece? O robusta, né, ele vai mais em planícies. O arábica, altas altitudes. E o robusta, altas temperaturas. Só para vocês terem uma ideia, assim, ó. Aqui para baixo, né, ali a gente vai plantar 700, 1.200 metros, o café gosta. Porque é mais fresco. Quando você sobe numa montanha é mais fresco, não é? Lá no Machu Picchu é frio pra caramba, você vê lá o sol bonito, mas é frio. E quando vocês vão pra praia, via de regra, quente ou é frio? É mais quente. Então, o robusta, ele tá mais acostumado, assim, aquele calor amazônico. Por isso que eu coloquei até uma índia, pra vocês lembrarem. Aquele calor amazônico, aquele abafado, né, tudo muito plano. O arábica, ele se autofecunda. Então, todas as flores, quando elas desabrocham, elas já estão fecundadas e vão dar um fruto. O conilon, ele precisa de polinização. Então, por isso que o arábica, a gente consegue fazer variedades de café, tá? O Paraná, até então, ele era um dos grandes, hoje ele ainda é, mas hoje ele está meio tímido. Grandes desenvolvedores de variedades do Brasil, tá? Desde 75 e desde o final do Instituto IBC, que era um grande armazém, né? Instituto Brasileiro de Café, que foi extinguido, não teve tanta renovação da pesquisa aqui, tanta renovação de pesquisadores, o café deu uma estagnada. Mas a gente tem várias variedades e várias delas têm um destaque muito grande. Provavelmente quem for visitar vai ouvir falar sobre Arara, sobre PR-107, sobre... Essas são as duas mais plantadas. O que você já deve ter ouvido por aí é Catuai Vermelho e Mundo Novo. São as mais o feijão com arroz dos cafés. E enquanto isso, nos conilons a gente vai ter clones. Tá? Então é clone 122, clone 450,
56, é uma forma diferente. Olha, seleção arábica, dentro do arábica tem as diferenças. Tem. Não é, o arábica não é tudo igual. Não. Você falou uns nomes aí, poderia repetir? Posso. Arara, por exemplo. Arara é uma variedade. Catuai vermelho é uma variedade. Vocês vão ver aqui uma foto nos cafés amarelos, que é um catuai 144. Catuai 144. Sempre esqueço o número desse país. O catuai é amarelo. É amarelo. Ele é amarelo, mas ele é porque ele é amarelo mesmo, né? Não todos os cafés são amarelos, são vermelhos, como a gente está vendo aqui. Tem cafés que são amarelos. A gente vai ter um mundo novo, que é uma variedade bem antiga. A gente vai ter o IPR 107, que é esse daqui é o IPR 107, inclusive. E o que tem nessas variedades, né? O que hoje se busca? Antigamente ele precisava só produtividade. Então o que a gente precisava visando produtividade? Plantas que se dão muito bem com podas, porque a gente precisa de tempos em tempo podar, então ela precisa ter vigor para poder produzir. A gente precisava de cafés que enfolhavam bem. Eu tenho umas fotos antigas que eu vou trazer para vocês, que antigamente se fazia cafeicultura de escada. Então, foi se baixando o porte das árvores para ficar mais fácil, né, de a gente trabalhar. Resistência contra a ferrugem, resistência contra bicho mineiro, várias resistências vêm com essas variedades. E hoje também se fala muito sobre qualidade, né? Então existem variedades que sim, elas têm uma genética mais apta a entregar qualidade. Assim como, por exemplo, não tem uma maçã que vocês gostam mais? Para mim, a melhor maçã é a Fuji. Sim. A Fuji verdinha, que não é a mais bonita, mas para mim é a mais gostosa de todas. Mas é tudo maçã, entendeu? Então, o café também. Tem cafés que eles são mais aptos à qualidade do que outros. E aí, assim, eu vou confessar para vocês que coffee a canéfora é uma coisa que eu não entendo nada. Assim, passou desse slide, sei lá. É uma cultura completamente diferente do arábica, né? Que é o que a gente está acostumado. Ele tem uma complexidade maior de DNA, então ele entrega muito mais, porque ele é muito mais complexo. Ele tem uma menor produtividade e maior valor agregado, enquanto o robusta tem uma produtividade maior e menor valor agregado. Ele não é tão gostoso, e ele produz mais, e ele é mais rústico, e daí é plantado, vamos lá, gente, índios. Você pensa aquela região amazônica. Acho que a internet está chegando lá agora, não é tanto assim, né? Mas é muito mais demorado e atrasada a tecnologia lá. Então é sempre assim, dá mesmo, já não vale tanto mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito, digamos assim, né? Agora que está começando a ter um cuidado maior na produção dos cafés canéferos. Então, quando você chegar em um lugar e olharem 100% arábica, agora vocês sabem que é a espécie, tá? A porcentagem de um café tradicional vai variar muito com o valor que está no mercado dos cafés. Então pode ser 30%, 50%, 80%. Mas assim, também dizer que é 100% arábica não quer dizer que é 100% da coisa boa do café arábica, tá? Então nem sempre é uma... Às vezes é melhor você tomar um bom conilon do que um café tradicional ou qualquer coisa de arábica. Beleza. A gente sabe que o conilon é usado para mistura, mas ele é um café segunda linha, vamos dizer assim, né? Ele vai ser assim, não importa quanto eles tentaram até hoje, ele continua não sendo de primeira linha. Outra coisa importante só para a indústria é que ele tem o dobro de cafeína, então sempre que você tomar um conilon ele vai ser mais energético mesmo. E ele tem o dobro de sólidos solúveis, então ele rende mais. Então, para a indústria, pode ser, né? Mais barato, produz mais forte, rende mais. Então, é maravilhoso para a
Mas no pacote diz, se vai comprar no pacote diz, para o café que está Não, sacado? só café especial. Sabe aquele Cerolic? Explicam, né? Sabe aquele Cerolic? Nem precisa olhar, esquece. Aquilo lá é tipo a BIC, que criou um selo para a BIC, e quem regulamenta é a BIC, entendeu? É tipo... Sim. Tudo em casa. É tudo em casa. Tudo em casa. Tudo em casa. Como saber daí? Como saber que um café é bom? Vai depender do que nível você está, digamos assim, né? Gosta. Então, por exemplo, dos cafés de mercado, o que eu compro, o que eu, assim, no pior dos casos, compraria aquele Três Corações mais especial deles. Fazenda lá. Não, aquele tipo Data Mogiana. Não, é aquele que está escrito, porque é muito pequenininho, de 250 gramas. Regiões brasileiras, né? Regiões brasileiras, esse. Esse sul de Minas. Esse, eu acho. o Lore até vai, mas assim, se vocês quiserem realmente café de boa qualidade, não é puxando sardinha pro meu lado, mas se vocês forem em torrefações mesmo de café, vocês conseguem ter um controle, vocês conseguem ir lá e ver o que está sendo comprado. Sim. Vocês conseguem ver que a pessoa vai lá, escolheu um café puro, escolheu fazer uma torra correta e está te entregando um café puro. Tem mistura. Fora isso, você vai estar tomando alguma coisinha. Milho torrado. Às vezes não é nem milho torrado, às vezes é um café verde, um café imaturo. Entendeu? É um café que deu uma azedada na hora de secar, que não se que fermentou, isso. Essas máquinas que você compra o grão para torrar em casa e fazer café em casa, funciona? Maravilhoso. Assim, ó. Eu Mas acho tem que que tomar cuidado com o tipo de grão que você sim, compra? tem. Principalmente assim, se... Tem que inventar um pouco da questão de dó, mas assim, vou explicar rapidinho só para vocês entenderem, tá? O que é um café? É um aglomerado de células, certo? Então uma planta foi lá e juntou ao longo, ela está se reproduzindo através de um grão, certo? Então ela está dando para o filho dela o máximo de coisas que ela pode. E aí esse filho vai lá e é altamente nutritivo, né? Então dentro de cada célula tem muitas coisas. E aí quando você começa a torrar o café, você começa a dar calor é energia. E calor é medido em quê? Graus, certo? Por definição, graus é o grau de agitação das moléculas. Traduzido em miúdos. Quanto mais quente, mais energia, mais as células estão. Então lá, as bactérias estão lá fazendo a festa lá dentro. Só que quando você começa a torrar, isso tudo começa a chegar na parede, a parede começa a estufar, até que ela cede. Quando ela cede, a gente escuta um crack igual pipoca. Ele dá um... E aí, quando a gente tem uma pequena ruptura, saem pequenas moléculas, como água, H2O, pequenininha. Saem algumas pequenas moléculas. Mas se você continua torrando, que seria uma torra escura, você continua abrindo a porta. E aí começam a sair moléculas grandes, como açúcares e óleos. E aí os óleos vão deixar oleoso. Então, se você está com café que está com aquela aparência escura, provavelmente ele está com os óleos extravasados e ele vai entupir a sua máquina. Vocês entenderam? Porque tem oleosidade. Senão os óleos estão todos preservados dentro da célula e elas vão passar para a sua bebida e não ficar lá, grudadas no equipamento. Mas essas máquinas que moem na hora, show de bola. Beleza? Para torrado e calor. Leve, né? Torra leve é aqui. Média, né? Um pouquinho mais escura, mas não demais. Daí a gente tem esse problema realmente de entupimento. Tá. Aqui tem alguns dados interessantes, né? Que o café se adaptou perfeitamente no Brasil. Nós somos os maiores produtores de cafés do mundo. Então, assim, ó, a gente está lá na frente, tá? O Vietnã, ó, aqui, ó, 50, isso aqui é dado de 2023, da safra 23 e 24. Em 2024, o Brasil produziu um total de 55 milhões de sacos de café, tá? E o Vietnã, 29. Então, Não consegue. não, a gente, assim, ó, planta muito
Daí São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro. Nossa, Paraná tá pouquinho, né? Que a gente é tudo pequeno. Mas vai aumentar, né, o Paraná de maçã. Vamos ver. Vocês? Oi? Vocês? Agora eu vou ver lá na diária do café. Se Deus quiser, mas o Paraná é difícil porque, primeiro, que o paranaense está meio calejado, né? Então, daí Fica 75. E daí todo mundo fala tão mal, mas enfim. Mas não houve uma modificação da muda de maneira que ela fique mais resistente às nossas Não o nossos suficiente. climas? Não tem? Não o suficiente. Aí aqui um outro dado legal para a gente observar é que a gente produziu 39 milhões de sacas de café arábica e 16 de conilon. Então a gente produz muito mais arábica do que conilon, mas ainda assim é representativo, né? O Vietnã, 1,1 e a maior quantidade foi conilon. Então o Vietnã, ele planta muito conilon. Quando vocês pensam no Vietnã, vocês pensam o quê? Praias, paradisíacas, calor, né? Igual lá na Amazônia. E na Colômbia, nada de conilon. Só arábica. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do clima: Colômbia, alta, floresta, Vietnã, mar. Tá? Só para vocês. Oi, só mais uma pergunta. Eu lembro que eu via muito no norte do Paraná, eu via muito cafezal, e agora parece que já não tem mais tanto na beira da estrada. Não. E o tempo tinha muito problema da geada, né? Sim. O pessoal abandonou um pouco o café por causa da geada no Paraná? Na verdade, sim, eles abandonaram por quê? Porque o governo, ao invés de incentivar plantio de café, eles pagavam para arrancar café e pagavam para introduzir culturas como milho e gado. Então, grandes culturas, né? Cultura lavoura branca, que a gente chama, né? Essas grandes lavouras. Então, é bem uma questão de incentivo governamental, e aí, se você perguntar para alguém que sofreu na geada, você vai dizer assim, mas eu nunca mais vou plantar café, sabe? Entendeu? Então, agora que está começando, e daí hoje se tem um cuidado maior com as áreas que se vai plantar também. Então, está tendo uma pequena plantio a mais, mas não tem incentivo. O Paraná, só para vocês terem uma ideia assim, do quão não incentivo tem o Paraná. Eu vou para uma feira em BH todo ano. Nessa feira tem stand de todas as regiões do Brasil que plantam café. Tem até do Acre. Sim, no Acre planta café. Não tem uma barraquinha do Paraná, não tem nada. Ninguém, daí todo mundo fala, mas é que o Paraná não tem café bom. Mentira. Todo mundo está com esse negócio, mas a maior cooperativa da América Latina é a Cochupé, que é uma cooperativa de café. Ela se fez no Paraná. Então, eles têm um certo preconceito, se gerou um certo preconceito, uma certa aversão, mas agora estamos começando a voltar. Logo você põe a tua barraquinha. Logo vou ter, barraca não. Vou ter a Então, sobre cafés especiais. Então, o café é um fruto, primeira coisa que a gente precisa saber. Da semente que a gente faz a bebida. Qualidade tem a ver com cuidado na produção, tá? O que faz qualidade no café é capricho. Capricho. Se vocês vão numa propriedade e vocês veem que ela está caprichada, pode ter certeza que vai ter café bom. Se você vê uma propriedade que está aos trancos e barrancos, não vai. Então, capricho. E por isso que eu digo que café especial é feminino. Porque, olha só, pensa na cara de vocês. Vocês veem um tapete que está todo desgrenhado lá. Para o marido de vocês está ótimo, né? Tem tapete, está funcionando. Mas não, o tapete tem que estar bonito e caprichado. Tem que estar perfeito, arrumado, entendeu? Café especial é a mesma coisa. Tanto que a história de como se começou a falar de café especial vem da Erika Knudsen, essa senhora. Ela trabalhava numa exportadora de cafés na Califórnia. Ela era secretária, mas ela gostava muito de café e queria provar café. Mas aquilo era
É criança ainda. É um bebê. A gente está tratando assim no teste ainda. Porque se a gente for fazer uma comparação com o vinho, gente, Jesus bebia vinho. Fazendo uma comparação com cerveja. Os vikings tomavam cerveja, né? Os germânicos, os povos germânicos. Então é tudo muito novidade, tudo que a gente está fazendo. Mas ainda assim, hoje com a tecnologia, as pesquisas avançam rápido, a gente já tem vários caminhos a serem seguidos de coisas que dão certo. Então aqui eu trouxe algumas fotos de antigamente para vocês terem uma ideia. Todo mundo colhendo de vestido, com escada, olha como eram altos os pés. A gente tinha os terreiros, onde eram secados os cafés. Agora sim, ó, vocês vão ver isso aqui, tá? Quando vocês forem lá, se tiver café no terreiro, é para ele estar assim, com leiras, que são esses montinhos, e café, tá? Rodando café. E olha tanto de gente para colher. Vocês imaginam hoje achar esse tanto de gente? Não tem. Você já é mecânica? A nossa área. Eu vou falar. Então agora a gente vai entrar um pouco mais na parte, sair um pouco da introdução, da parte da cafeicultura. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. Até aqui? Então agora, para quem vai fazer a visita também, vou falar alguns termos, às vezes tem também uma ideia de criação de raciocínio, que vocês vão ver. Algumas das propriedades que estão escritas lá a gente vai visitar, tá? Vocês vão visitar, eu já fui. Então eu vou comentar um pouco o que vocês vão ver, tá? Então aqui, queria trazer para vocês a foto do café vermelho e foto do café amarelo, tá? Quando vocês forem lá, façam o teste. Peguem os frutinhos e coloquem e chupem, igual se chupa uva. Vão sair os dois carocinhos, mas ele tem uma polpa que é super doce. Então vão testando, provem os frutos que estão mais vermelhos, provem aqueles que estão mais puxados para o bordô. Quando vocês virem café amarelo, a dica é, esse café ele parece bonito, né? Ele está verde ainda. Café amarelo vocês têm que comer ele no ponto de banana. Tipo quando está aquele amarelão e com pintinhas. Tá? E assim, em via de regra, cafés amarelos são mais doces do que cafés vermelhos. Então vocês vão ver uma diferença bem grande ali na questão dos frutos. Não tem tanta acidez? Não tem muito a ver com acidez. Não, é mais a doçura. É porque o Brix, na verdade, é um equilíbrio entre acidez e doçura, né? Super acidez. Mas aqui é mais a parte doce mesmo, um gosto de fruta. Deixa eu pensar numa comparação aqui. Sabe quando vocês compram aquela uva sem semente? É aquela que você paga caríssimo e ela é gostosa, mas quando você desce no mercado, iludido pelaquela bandejinha que tá bonita e ela tá meio sem gosto. É meio que a mesma coisa. Estamos aqui falando sobre a colheita, tá? Uma coisa importante para vocês saberem aqui é que a gente vai, então, fazer a colheita dos frutos, mas no mesmo galho a gente tem, às vezes, grãos verdes junto, tá vendo? Isso é super comum. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, algumas floradas, tá? Então, às vezes, vai dar florada num dia, às vezes, 2 semanas depois, 1 mês depois. A depender de como forem essas floradas, a gente vai ter frutos secos, frutos maduros, frutos verdes, frutos começando a amadurecer no mesmo pé. E aqui a gente vai ter que escolher. Eu vou colher só os maduros ou eu vou colher tudo? Só os maduros. Quantas pessoas eu preciso para ficar catando só os maduros? Mas o maduro não é mais fácil de ver? Tá? O maduro não é mais fácil de tirar do verde? Ele é mais fácil, mas ali no meio, às vezes é muito difícil. Então, assim, aqui eu vou falar o seguinte: eu tenho uma ideia de cafeicultura muito sustentável. E sustentabilidade começa com S de cifrão.
Porque se ele não é sustentável para o bolso, não tem como você fazer nada que vá ser bom. Lá onde vocês vão, muitas vezes eles vão falar sobre ficar colhendo frutinho por frutinho na mão. Mas isso, elas só vão conseguir fazer uma saca, 2 sacas de café. E não é aí que se ganha dinheiro. Se ganha dinheiro no montante, tá? Então, sendo assim, existem algumas técnicas, eu vou destrinchar isso aqui com vocês, tá? Onde a gente não precisa necessariamente ficar colhendo grão a grão para ter um café bom, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o tipo da colheita. A gente tem aquela colheita que é a derriça, que é o que fazia antes, né, onde você pega o galho e vai puxando. Aqui a gente vê que vieram alguns frutos verdes, alguns frutos amarelos, mas esse pé aqui é um pé de 1 ano, não tem maquinário que funcione aqui, é o começo de história. Então a gente vai colher de tudo, tá? A gente vai colher um pouco de tudo. A primeira etapa, digamos assim, para você mecanizar um café é uma maquininha, é como se fosse uma motosserra, ali uma motosserra, onde a gente acopla essas mãozinhas aqui. Então, como é que funciona isso? A pessoa vai lá, vai estender um pano, né, que é aquela lona embaixo dos pés de café, para que quando o café caia, ele cai no pano e não caia no chão. Lembra? Capricho, capricho, capricho. Um pano limpinho, o café vai cair bem bonitinho. Ela vai colocar a mãozinha ali, e a mãozinha vai começar a vibrar. O que é mais fácil de se soltar? Frutos verdes ou frutos maduros? Maduros. Maduros. Muito bem. Então, quando você vai fazer isso, os frutos mais madurinhos vão cair. É lógico que tem variedades que soltam mais fácil, tem variedades que soltam mais demorado. Quando a planta está terminando a maturação dela, ela está esgotada. Então, as folhas vão cair muito também, porque ela está dando tudo o que ela tem pelos grãos de café. Então, a gente vai ver bastante folha. E daí, o que eles fazem? Eles juntam e fazem aquele abano, né? Eu não achei nenhuma foto boa aqui, mas lá, provavelmente, elas vão mostrar para vocês. Daí, joga, o vento leva essas sujeiras, né? Elas chegam no excesso e o resto sai. Aí, pega esse café e coloca num saco, tá? Aqui também, a gente consegue controlar a maquininha para ver assim, qual que vai ser a intensidade. Aí vai se o cara vai depende da estratégia. Eu preciso colher hoje esse café, então vai lá, tira tudo, né? Tô com pressa, vai chover, meu café tá caindo no chão, colhe tudo. Se resolve, né? E aí a evolução dessa maquininha é a colheitadeira, tá? A colheitadeira ela vai funcionar da mesma forma. Então, os pés de café vão entrar no meio dela, tá? E ela tem essas varetas. E essas varetas vão vibrar. Elas vibram, o café cai em canaletas que jogam num tanque. Então, os cafezinhos vão passando no corredorzinho, cai na canaleta e joga no tanque, tá? O que é melhor? Quem volta que colheita manual é a que dá a melhor qualidade. Sim, porque ela se repara o que é melhor. E quem volta que colheita mecanizada dá a melhor qualidade. Não faz diferença. Não sei. Não faz diferença nenhuma, na verdade, porque depois a gente vai separar ainda. Da colheitadeira você vai separar os que não prestam. Isso. Então agora a gente colheu, resolvido o meu problema. Em um dia eu faço o trabalho de 6 pessoas. E como a mão de obra está fácil, né? Então, vamos colher. E daí, depois disso a gente consegue separar ainda esses cafés para ter uma boa colheita. Ok? Então, colhemos o café. Qual que é a primeira coisa que a primeira tomada de decisão? Tá? Aqui é como eu envio o café, tá? Então vocês podem ver. Tem folha, tem galho, tem café verde miúdo, tem café amadurecendo, tem café graúdo. Tá vendo esses escurinhos aqui? Esses escurinhos são cafés que já secaram no pé. Então a gente vai ver uma variedade muito grande de grãos, de tipo de grãos,
existe propriedade, por mais tecnológica, por mais caprichada que exista, que vai vir 100%, tá? Não existe isso. Então a gente vai entrar com tecnologias e com processos que vão separar isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para ter qualidade no café é fazer a limpeza desse café. Aqui eu estou mostrando duas formas. A primeira delas é a gente fazer na mão, tá? Então aqui tem uma caixa com água, com sombrite, e aí a gente despeja um desses cafés que veio da lavoura aqui. Os cafés maduros, os cafés verdes, descem. Porque vamos lá, um fruto, deixa eu ver se vocês vão entender isso. Um fruto verde, ele tem muita água e pouco açúcar. Ele é mais pesado, certo? Quando o café ele seca no pé, ou quando ele é xoxo, ele boia. O que acontece? Um café que secou no pé, muitas vezes ele traz uma carga de bactérias muito grande. E se eu jogar no meu terreiro um café verde com um café maduro com um café que já está seco, aquilo ali é a mistura do Brasil com o Egito, entendeu? Isso aqui você não tem controle nenhum. Então a primeira parte do capricho é fazer essa separação do café que boia. Tá? O café que boia, para nós aqui no Paraná, que temos um clima muito chuvoso durante a colheita, o café está lá tomando sol, e secando, está desidratado já. Então esse café ele não tem qualidade, para nós aqui, ele não tem costume de ter qualidade. Então a gente separa, esse café a gente já vai secar rápido, ele já não tem água direito, lava, seca, vende, vai embora. Quem compra? Hã? Quem compra? Café do Buli. É cooperativa, né? A gente tem cooperativas, mas é o café do mercado. Essa é a parte 100% barata do café do mercado, entendeu? E falam que é para café solúvel. Aí colhe o dobro, porque tem o dobro de sólidos solúveis. Não essa. E aquela varredura do terreiro, A variação? da lavoura. Isso vai ser lá no final. Porque durante a colheita, que eu falei, às vezes caem frutos no chão. E aquilo lá tudo, por duas coisas. Primeiro que café não tá barato, não está podendo dispersar, né? E a indústria compra. Então é feita uma variação, né? Varre-se tudo mesmo. Daí a gente abana para tirar as folhas, a terra, tudo. Esse café que está em contato com o chão, não dá para esperar nada de qualidade também. E também, se você deixar aquele café ali, ele vai estar servindo de ponto de doenças e pragas para os próximos. Então a gente precisa tirar. Então é feita a varreção. Tá? Então esse aqui é o método manual. O método estamos fazendo. Esse aqui é meu pai, tá? Então esse aqui é lá na propriedade esse ano. Quem for passar lá, vocês vão ver que essa propriedade que a gente está agora, ela tem 3 anos. Ela é uma baby propriedade, ela está em construção. A gente já comprou todos os equipamentos, esses equipamentos aqui. E a gente está fazendo a instalação, tá? Então aqui, como é que funciona? O café ele cai numa moega, aqui, né? Então vem um caminhão, joga o café. Aí ele vai despejando aqui. E essa vai ser uma plataforma vibratória. Então a primeira coisa aqui, para tirar pau, pedra, folha, aí ele cai aqui com água, tá vendo? E aí aqui ao longo desse processo que ele vai vibrando, ele vai separando o que boiou e o que afundou. Aqui no final da bica, ó, a gente tem os boias, tá vendo? Tudo preto. E aqui o amarelinho. Ah, Roberto, mas aqui tem amarelinho também. Sim, lembra que tem café que é xoxo, que não se desenvolveu? Às vezes, por um acaso genético, ele não se desenvolveu direito. Então, ele também é maléfico. É melhor já separar já. Primeira coisa que a gente faz, então, é fazer essa separação aqui, tá? Primeiro ponto. Beleza? Aonde que ficou o pombo ali? Aonde isso? Porque ele é um pombo saudável. Ó, aqui sai, aqui,
Eu sou bem Esquerda ruim e disso. esquerda. Aqui é o ruim, Ah, tá. aqui é o bom. Aqui dá pra ver um pouco melhor, tá vendo que aqui tem coisa preta? E aqui tem a luz tá meio... Esse problema aqui no acho que ficou... Ali parece. Tá mais escuro o detalhe. O delicado é mais escuro, né? E aí aqui é o bom. Então aqui é separado as duas. E aí eles caem em dutos diferentes, tá vendo? Ele cai aqui e sobe pra cá. Ele cai aqui e sobe aqui. Tá? Então eles vão passar por processos diferentes. Isso. É feito isso sempre para todos os cafés? Não, porque primeiro que tem vezes que o café colhido já não é bom. Às vezes você não tem tempo para fazer. Então normalmente a gente prioriza bons cafés. Bons cafés passam por um lavador, por um processo de lavagem. Tá? Depois de lavar, a gente tem uma opção que é fermentar esse café. Tá? Vocês já ouviram falar de café fermentado? Eu não. Sim. Alguém está atualizado. Bom, na verdade, como eu disse, o café especial é uma cultura super nova. E café fermentado tem no Brasil assim, uns 7 anos só. Uma coisa super nova, né? Porque ele pode fermentar de forma errada no terreiro, mas hoje tem se feito várias fermentações controladas. E aí vocês vão entender por que fermentação é bom. Quando eu pego uma uva, eu vou tirar o engaço, vou tirar às vezes a casca, e eu posso ou fazer suco ou fazer vinho. Correto? Sim. Eles são iguais ou muito diferentes? Quase iguais. Você acha? Depende da fermentação, né? Depende da fermentação, lógico. Mas o vinho, o que é a fermentação no geral, tá? A fermentação, por definição, é quando uma levedura, que é Saccharomyces cerevisiae, você já ouviu falar de Saccharomyces cerevisiae, né? Aquela que vocês usam para fermentar o pão, para crescer o pão, é Saccharomyces cerevisiae. Então ela vai pegar o açúcar, vocês não colocam um açúcarzinho no pão, para dar um ruído? Crescer. Exatamente. Então o que ele faz? Ela consome o açúcar e transforma em álcool e compostos voláteis. Vinho, né? Vamos fermentar um suco de uva. Então vai ter os compostos voláteis, todo aquele gosto, aquele monte de sabores e álcool. Se a gente continua fermentando, o que essas bactérias fazem? Elas transformam o álcool em vinagre e compostos voláteis. Então abriu a garrafa lá de vinho, deixou, fermenta. Só que o que é interessante para a gente aqui? Para a gente é interessante todos esses compostos voláteis que são criados durante a fermentação. A gente abre um leque de sabores. Estamos vendo mais ou menos você explicar. Não atende por quê? Não sei. É o relógio da vida. Então a gente vai criando um leque de sabores novos. Então, por exemplo, a gente pode induzir uma fermentação, que é quando a gente coloca em tambores e deixa ele fermentando por algumas horas. 24, 48, 60, 96 horas. E a gente cria toda uma nova gama de sabores e possibilidades. Assim como o vinho, assim como a cerveja, a gente precisa controlar a fermentação, senão passa do ponto, não fica bom, né? Então a gente precisa cuidar bem direitinho. Então quando a gente fermenta esse café, joga em tambores, e aí quando a gente tira, ele vai ter essa aparência mais amarelada, sempre, tá? Então, depois de fermentado o café, vocês veem que, o que eu quero que vocês vejam aqui? Tá vendo que não tem um pouco de verde, de café verde, um pouco de outras cores, mas são todos grãos bonitinhos. Não tem folha, não tem pauzinho, não tem grão seco aqui, né? Os grãos secos foram embora. E aí depois a gente pega e estica isso no terreiro e seca. Eu vou chegar na parte da secagem, tá? E se chover? E se chover? Cobre correndo. A gente tem, eu vou falar para vocês algumas opções aqui no final sobre a secagem, porque a gente está acostumado a ver só terreiro, mas
Inclusive, vocês vão na Maristela, né? Solange, Manina, Marcelo também. Eu acho que na Maristela é uma das mais comuns de visitarem lá. Ela tem um terreiro suspenso muito bonito. Então, ela é suspenso, é coberto. A gente tem estufa, então, para evitar justamente o problema de chuva. Mas senão a gente cobre, joga, tem secadores. Mas eu vou apresentar isso mais pra frente também. Então, isso aqui é uma roda de sabores do café. Isso aqui foi mapeado, tá? Todos esses sabores, eles advêm do café, tá? A gente pode encontrar eles aqui. E o que são essas notas? O café, ele é um alimento mais, assim, mas muito mais complexo em aromas, um alimento mais complexo em aromas que a gente tem conhecido no mundo. Mais do que vinho, mais do que qualquer coisa. E por que a gente sente isso? Lembra que eu falei que o café é uma célula cheia de coisinhas? E quando isso tudo, a gente torra, igual a gente cozinhar uma comida, é diferente de você comer cru, né? Então quando a gente torra esse café, quando aquilo toca no seu paladar, aquelas moléculas do teu cérebro lê, as papilas leem, manda uma mensagem para o cérebro de opa, eu conheço isso. Eu já senti essa molécula em algum lugar. E aí ele vai falar, é banana, é chocolate, é caramelo. Aqui está bem ruim de enxergar, mas por exemplo, aqui tem camomila, rosa, jasmim. Aqui tem toranja, laranja, pera, pêssego, cereja, coco, ameixa seca. Aqui vai ter milho, tem vagem, sabor fresco, verde escuro, vegetal, feno, papel, petróleo, borracha, fumaça, cinza, noz moscada, anis, canela, cravo, avelã, chocolate, caramelo, melaço, chocolate gordo, chocolate tá aqui. Então tudo isso foi mapeado já. E aqui do lado tem pimenta, aqui tem floral, baunilha, nesmerino. Então, assim, muitas coisas. Só que quando a gente fermenta, esse leque, ele abre. A gente consegue atingir algumas notas que não estão aqui ainda, tá? E é isso, é a mesma coisa. Igual a gente consegue isolar um sabor, por exemplo, eu comprei aroma igual de morango. Aquela substância que tem no morango, que tem gosto de morango, que é isolada, que a gente consegue encontrar nos cafés. E a gente encontra tudo isso em cafés especiais. Tá? Então, por exemplo, a avó até deixou aqui para sorteio, ele cor de cereja. O que aconteceu com esse café? Durante o processo, quem conduziu esse café foi o campeão mundial de provadores de café. Difícil. E aí ele conseguiu atingir essas notas durante o processo, né? Então, não é uma coisa que você quer fazer, mas ele conduziu direito de forma que no final apareceu. Então, quando quem quiser também lá na cafeteria provar, tem muito gosto de cereja fresca, e não foi adicionado nada. E nem fermentado. Esse café não foi fermentado, ele é natural, assim. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de tudo onde a gente chega com tudo isso. Fermentei ou não fermentei o café, eu preciso secar ele, tá? A gente vai jogar no terreiro, como eu estou mostrando para vocês aqui, só para vocês entenderem um pouco do processo, tá? Aqui é um café amarelo. Então, a gente joga o café amarelo no terreiro. Depois de uns dias, a primeira coisa que vai acontecer com ele é enxugar. Então, ele vai pretear a casca. Ele vai sair aqui. Aqui ele vai estar com uns 12% de umidade. Aqui ele vai estar com uns 35% de umidade. Mas o que é legal a gente ver? Que os verdes, eles demoram para chegar, porque eles têm muita água, né? Mas a gente consegue... O que é melhor?
entre o café que secou no pé e o café verde. Vocês preferem comer um pêssego verde ou um pêssego passado? Nem dos dois. Escolhas. Entendeu? Então, o verde, a gente não consegue separar ele depois, tá? A gente tem uma separadora eletrônica que separa por cor. Então, se o café é bom, vale a pena a gente... Eu vou mostrar isso para vocês. Mas ele separa por cor o café verdinho, a gente consegue eliminar ele depois, tá? Ele amadurece depois? Não, Seca. a gente Só seca. A gente espera. Ah, espere. Não Não usa ele. Não. Pode usar, pode não usar. Quer dizer, usa, né? Não no nosso café aqui, por exemplo. Né? 100% arábica. Né? Isso é 100% arábica. E não tem problema de bicho Que tipo de bicho? que entra no café? Aqui, sim. Mas aqui não... Não, no pé já. Tronco. Sim. A gente tem, quando vocês forem chupar o carocinho, cuidado com a gardinha, porque a gente tem 2 problemas de insetos para o fruto, mas só 2. A mosca da fruta, dá muito pouco, mas o problema é que ela não vai comer o grão, ela vai comer a polpa. E aí ela vai apodrecer a polpa e aí vai comprometer a qualidade do café. Mas a gente tem um bicho mineiro que ele faz um buraquinho, e ele come os... Mas ele não entra no grão. Só na polpa. Esse sim, o bicho mineiro entra no grão, a mosca da fruta na polpa. Aí outra coisa para perguntar para vocês, o que é cafeína? Deve ter alguma ideia do que é cafeína? Por que o café produz cafeína? É uma parte química, né? É um composto químico. Defesa. Ele é um inseticida natural. Por isso que a gente consegue contar nos dedos a quantidade de pragas que o café tem. Porque ele já tem um repelente natural altamente eficiente. A borra do café se usa para... Borra de café para as formigas. Só que cuidado com o seguinte, o café ele é um produto oleoso, tá? Ele é muito oleoso. Se vocês pegarem café e simplesmente jogarem muito tempo assim, ele vai começar a formar uma crosta e aí ele vai impermeabilizar o solo de vocês e não vai ter mais... impermeabilidade. Você vai precisar impermeabilizar o solo. Mistura com a terra. Hã? Mistura com a terra. O certo mesmo, para quem tem compostagem, é misturando a compostagem, tá? Mas se não, é bom misturar ou jogar só um pouco, né? Não muito, Não sempre, né? Na Não sempre, compostagem, não muito. pronto. Então tudo café Durante a compostagem. Durante. Durante a compostagem. Porque a cafeína é um composto muito difícil de se degradar. Sim. Então ela Mas tem café sem cafeína. Daí é um outro processo. tá, sobre café sem cafeína. Tudo que vocês veem aí sobre café sem cafeína é um processo químico que acontece. Que se chama um processo chamado Swiss Water, água suíça. Como é que funciona? A cafeína ela é solúvel em água. Então o que eles fazem? Eles pegam um tanque gigante, solubilizam o café, jogam uma enzima para fazer a captação da cafeína e aí eles meio que fazem voltar os compostos para o grão de café. Problema, não volta 100%, entendeu? Agora, existe uma variedade de café chamada laurina, que ela, a porcentagem de cafeína dela é tão baixa que ela é praticamente descafeinada. Mas não tem Tem. O problema é que assim, enquanto uma saca de café custa R$2.500 hoje, ela vai para 15. Entendeu? Então ela é bem mais cara mesmo. Mas tem pessoas que não Tem no podem. Brasil? Tem pouco, mas tem. Se eu parar, eu teria, mas, né? Para nós não. O problema é quanto eu vou vender esse café depois, né? Mas enfim, só para vocês entenderem, né, o processo. Então, O desotear sobre o pisotear, não.
Se você tiver uma camada muito fina, sim, tipo grão a grão, aí você vai pisoteando. A gente já trabalha com camadas mais grossas do que grão a grão, então não estraga. Absorve. Tanto que em grandes propriedades, assim, tem lugar que eu vou que o pátio de secagem é o tamanho de um estádio de futebol. Um negócio gigantesco. Como é que eu ia ficar rodando isso? Não roda, tem moto. Então vai na motinha para rodar, então essa parte é tranquila, assim, da parte do pisoteio, tá? Roberta, a gente vai ter uma condutora que vai nos acompanhar, chama Simone, e aí, só para você perguntou, né? Aí na manhã do dia 30 é a Solange, aí à tarde é a Rafaela, e no dia 1º de manhã tem a Maristela. Tá. Vanessa também. Vanessa E também o laboratório Matão. Tá. Não tá aqui. A Maristela é a mais, das que eu conheço, é a mais caprichosa. Mas onde eu mais gosto é na Solange. Você falou que Ela é muito querida, a filha dela é muito querida. E eles são em 3 lá, é o pai, a mãe e a filha, que cuidam. Eles têm, desses maquinários que eu vou mostrar para vocês até, eles têm tudo pequenininho ali, eles fazem tudo na mão, eles são muito bacanas. Então, a gente seca o café ele vai secar ali numa média de 15 dias, tá? Ele vai levar 15 dias para chegar nisso aqui. E aí, as opções de secagem que a gente tem no café. Primeiro que eu preciso explicar para vocês o seguinte. Quando a gente amassa um fruto de café, ele vai sair, em tese, 2 grãos, né? Não é sempre assim. O café ele pode sair em 3 formas. A primeira delas é quando o fruto ele dá 1 grão só dentro. E aí ele vai ter espaço suficiente para ele ficar gordo e redondo. Então a gente chama de café moca. Quando vocês verem tudo redondinho, é um café moca. Mas isso questão genética, não tem nada de errado com isso, tá? A segunda opção seriam os 2 frutos, que é o que a gente está acostumado a ver. E a terceira opção é um grão triângulo, quando dão 3, eles ficam triangulinhos ali dentro. Em matéria de produção, quando vocês têm uma macieira em casa, vamos ser uma laranjeira. A maior laranja é sempre a mais gostosa? Não. A menor laranja é sempre a mais gostosa? Não tem regra, né? Na verdade, não tem regra. O café é a mesma coisa. Nem sempre os maiores grãos vão ser melhores ou os menores grãos, enfim. Tá? Mas quando a gente pega aqui, a gente tem uma valorização muito grande dos grandes grãos, né? Umas peninhas maiores, dos grãos maiores. Por quê? São mais vistosos, são mais bonitos, é mais fácil de você eliminar defeitos dele. Então a gente fica com esses grãos. E eu quero mostrar para vocês. Quando a gente descasca o café, a gente vai encontrar 2 grãos então. E vocês podem ver aqui que ele está em volta de uma camadinha, tá vendo? Vocês conseguem enxergar? Ele tem uma gosminha. Tá? O que o café é composto? Ele tem uma casca. Ele vai ter essa gominha, que é a polpa do café. A mucilagem, que a gente chama, né? Polpa, mucilagem, que é o docinho. Cada grão de café, ele ainda tem em volta de mais uma casquinha. E aí o grão. Ok? Então vocês entendam isso para os próximos slides. Porque a gente pode secar o café igual a gente fez ali. A gente tem a cereja certinha, seca a cereja, ou a gente pode secar ele no cereja descascada, que é aquela pelezinha que eu falei, sabe a casquinha? E daí dentro dessa casquinha tem o grão. Vocês vão ver bastante isso. Eu estou mostrando isso porque, para quem vai, vocês vão acabar vendo isso aqui. O nome disso daqui é cereja descascada, um café CD. Qual é a vantagem de a gente fazer um CD? Seca mais rápido. A gente tirou a maior parte da água, né? Paraná. Chuva, umidade durante a colheita, o que a gente quer? Secar rápido, mas é mais difícil de errar quando a gente
elimina a maior parte da umidade. Então a gente faz um cereja descascado, né? A gente vai fazendo um maquinário. Normalmente ele está acoplado depois do lavador, ele vai para o lavador, aí ele vai para o descascador, vai fazer descascador e descascador que vai fazer o CD. Vocês entenderam isso? A ordem? Beleza. E aí o que é melhor? É melhor um café natural ou um café CD? O CD parece que é melhor. Assim, historicamente no Paraná, os concursos eles têm pontuado mais o cereja descascado. Por quê? Porque ele é mais difícil de errar. Mas eles competem em categorias diferentes. Isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente prova, tem a mesa dos naturais, tem a mesa dos cerejas descascados e tem a mesa dos fermentados. Como eles são processos diferentes, eles não podem competir entre si. Sim. Tá? Mas, se perguntar, Roberto, qual que você mais gosta? Diria 100% das vezes natural. São os que eu mais gosto. Café natural. Eles são mais encorpados, sabe aquela coisa de comida que é feita com capricho e mais devagar é melhor? É isso. Então, ele seca com calma, ele abriga tudo que ele tem, ele fica lá bonitinho. O cereja descascado, como a gente dá uma celeira nele, ele meio que dá uma baixada na intensidade dele, tá? E aí os fermentados, depende do fermentado. Por isso que eu gosto mais dos naturais, porque eles são mais... Verdadeiros. Hã? Verdadeiros. Mais verdadeiros. Isso, eles são eles mesmo. Então aqui quando vocês veem um terreiro que está com essa corzinha aqui, pode saber que tudo café que foi descascado. Tá? Tudo com máquina. Tudo com máquina. Tudo feito com máquina. Tem como fazer na mão, mas também, né? Difícil. Outra coisa. Aproveitar essa caixa para alguma coisa? A gente retorna ela para o adubo. Muitas vezes é feito compostagem ou só... A gente usa muito que a gente tem estufa de tomate. O tomate, depois, quando você planta ele, você precisa abafar a terra para ela não ficar nascendo plantas daninhas. Ao invés de a gente usar um plástico, a gente faz uma camada grossa com isso. E aí funciona igual, tá? Uma matéria orgânica ainda. É uma coisa que funciona isso bem para fazer esse abafado assim do sol, né? Então, isso aproveita, quando a gente descasca o café, aproveita também, joga, né, volta tudo para a lavoura. E só sai mesmo os grãos. Então, café seco. Peraí que eu desliguei o celular, mas é aparente meu computador não. Ah, Aqui nesse slide também foram de propósito, mas eu vou voltar depois. Sobre secagem de café, o que vocês vão ver muito? Terreiro suspenso. Então, por que ele é suspenso? Aqui a gente tem um terreiro, né? Igual a gente está acostumado a ver. E aqui a gente tem os terreiros suspensos, que eles ficam elevadinhos, tá? É uma forma legal de aproveitamento de espaço, né? Porque a gente dobrou a quantidade de espaço que a gente tem, fez uma coberturinha ainda. Problema do terreiro suspenso, que ele encontra. pega sol. Vocês vão sol? Não tem problema não pegar sol. Às vezes, pegar na sombra é ok. Às vezes, pegar sol lateral funciona. E às vezes o terreiro suspenso, aqui, nesse caso, ele está coberto com telha. Mas aqui, ó, não tem telha, tá vendo? Eles estão tudo aberto. Quando precisa, eles cobrem de lona de 1 a 1. Tá? O que ninguém vai falar para vocês sobre o terreiro suspenso? É que ele é bonito, mas ele não é funcional, tá? Ele não, assim, a gente já nem colocou no nosso, porque o problema é que, pelo que eu falei, Paraná é muito úmido, a umidade volta por baixo. Sim. Então, quando o café ele precisa finalizar, ele mantém. Então, assim, ó, para que ele é bom, tá? Essa fazenda aqui é a maior área de terreiro suspenso do mundo,
Aqui eles fazem várias pesquisas, e é o cartão postal deles. E se você perguntar para eles se eles fariam mais, eles não fariam mais, entendeu? Então, assim, serve muitas vezes para você tirar do terreiro e colocar ali, porque você precisa que está vindo um café, está na hora de colher, vai chover, o café está caindo no chão, e se você pegar esse café e colocar em algum lugar, põe lá. A questão é que vai chegar ao ponto que você vai precisar pegar ele e colocar ou no terreiro mesmo, ou vai precisar colocar no secador, porque ele não seca. Ele vai ficar lá e ficar. Quanto tempo essa água? O calor do terreiro ajuda na secagem? Ajuda. Só. Essa aqui em Franca, uma propriedade chamada Eldorado, em Franca. E sim, e uma coisa muito engraçada que eu aprendi esses dias é que, inclusive, a depender das ranhuras que você tem no teu terreiro, a depender se ele é mais chapiscadinho ou mais liso, os terreiros chapiscados, como um chapisco faz uma micro sombra no chão, eles não esquentam tanto quanto um terreiro que é mais liso. E aí, daí eu conheci um costarriquenho e ele estava me mostrando como que é lá na Costa Rica. Lá também, muita umidade. E o que eles precisam fazer? Eles colocam um piso, tipo lajota, uma lajota porosa, preta, para conseguir absorver o calor, porque senão senão o negócio não vai para frente. Então faz diferença. Até a cor que você... Ninguém pinta, na verdade, mas... dependendo do material é mais escuro, dependendo do material é mais branco... Enfim. Então, terreiro suspenso é uma coisa super legal. Na verdade, eu sempre tem terreiro suspenso bem feito, indicação de capricho na propriedade também. Então, vocês vão ver que muitas vezes, principalmente eu gosto de falar da Maristela, porque lá não é a realidade de todo mundo, porque ela é muito caprichosa. Então, vocês vão ver um lugar muito bonito lá. E o terreiro suspenso dela assim, é impecável. É milimetricamente feito. Assim. Aí aqui tem algumas outras opções do que a gente pode usar para secagem de café. Como um secador rotativo. Você joga o café aqui em cima dessa caixa, ele vai descer para o rotativo. A gente tem uma caldeira, onde a gente alimenta com fogo. Esse fogo esquenta um ar que vai passar e vai ser jogado no café. Então ele vai ficar ali girando e secando. Girando e secando. Outra coisa, aqui a gente herdou, lá na nossa propriedade, não sei se vai dar tempo para ver, mas a gente tem um pequenininho desse e tem 2 caixotes. Então é 2 caixas de alumínio, aí no meio tem a fornalha que também esquenta ar e joga por baixo. Então vai secando. Esses dias que choveu lá, tava café no terreiro, daí ia chover, a gente cobriu, no dia seguinte deu uma brecha, pegou e já jogou lá para finalizar de secar, para não dar esse tempo de molhar e apodrecer e fermentar e blá blá blá. Então, secadores são opções muito, muito, muito boas. Tá? E aqui é uma estufa, que é o que a gente tem. Esse aqui é lá da propriedade também, uma estufa. E depois de seco? Ensacado. E daí? Vendido. Não. Estocado. Muito bem. Ele precisa descansar. Aqui, a gente armazenou nessas áreas, que são todos em coco, então foi feita a secagem natural, armazenado em coco, daí 3, 4 meses, a gente descasca isso, processa e vende. Essa fazenda aqui, que é da onde vem o licor de cereja, o café ele descansa ao som de música clássica. E assim, ó, é verdade, porque eu fui uma vez nessa propriedade há 7 anos atrás, estava tocando música clássica e eu voltei ano passado que estava tocando música clássica. Tem até uma plaquinha, silêncio, na festa descansando.
precisam desse tempo para, igual um vinho, ele precisa às vezes descansar, para ele ficar bom. Exatamente. Então a gente armazena e depois a gente vai passar pelos maquinários. Então aqui, a gente, só para vocês entenderem, quando vocês forem em alguma propriedade, nesse ponto aqui a gente encerra um ciclo, tá? Aqui a gente encerrou um ciclo de colheita. Então a gente colheu o café, lavou o café, fermentou, não fermentou, descascou, não descascou, secou o café e aí vai armazenar. Ok? Antes do armazenamento, a gente prova o café. Por quê? Cafés que deram ruim, o que a gente faz? Abençoa e vende. Tchau, obrigada. Né? Então, é um recurso que já volta rápido. Cafés bons, aí a gente deixa descansando, tá? Lá para agosto é quando todo mundo já terminou as colheitas e aí começa a se vender café. Para só lá em novembro entregar os cafés, porque eles precisam desse tempo de descanso mesmo. Senão eles ficam com um gostinho vegetal, assim, parece que é um gostinho de vegetal mesmo. Capim. Tipo isso, tipo um capinzinho no final, assim, tá? Então, digamos assim, aqui encerramos o ciclo de colheita, tá? Quando o café está todo seco, todo natura, todo guardado, todo armazenado, tudo bonitinho. E aí a gente respira e deixa ele descansando. Quando chegar a hora de trabalhar com esse café de novo, a gente vai começar todo um outro processo e uma outra estrutura. Tá? Aqui a gente tinha grandes maquinários que faziam parte de uma estrutura que normalmente fica perto da lavoura. Essa aqui não fica perto da lavoura porque, digamos, é outra coisa, tá? Uma coisa, outra coisa. Aqui, como a gente não tem essa parte grande do beneficiamento, e como lá no Paraná são pequenas propriedades, a gente tem alguns recursos. Então, para descascar o café, vem um caminhão com um maquinário, ele passa aqui, vai descascando, tirando as pedras, sobra só os cafezinhos. Aí daqui, toda aquela casca, todo aquele pergaminho, a gente já separa para depois jogar na lavoura. Esse café, aí a gente leva para uma associação. Nessa associação, a gente vai separar o café. Agora a gente vai separar o joio do trigo, basicamente. A gente vai fazer uma categorização. Primeira coisa, a gente vai separar em peneiras, tamanho de café. Eu já falei que peneiras maiores são mais bem valorizadas e peneiras menores. Junto com as peneiras menores caem defeitos, grão queimado, grão que murchou, grão que está xoxo. Levou tudo para as peneiras lá para baixo. Então a gente faz primeiro essa separação e para a torra, principalmente, porque é muito importante fazer essa separação. Vai torrar igual, né? Torrar igual? Se vocês pegam, vão colocar uma lasanha grandona e uma lasanha pequenininha no forno, o que acontece? Queima. Uma queima. Ou queima, ou outra fica crua. Então agora vocês imaginam um monte de grão, não dá para separar, não dá para só tirar uma lasanha antes, entendeu? Então ali a gente precisa separar para ter tamanhos iguais para a gente ter homogeneidade na parte da torra, tá? Depois disso a gente vai passar por uma bandeja que fica vibrando e a gente separa por densidade. Então tudo que é pesado vai para um lado, tudo que é mais leve vai para outro. Aqui a gente também tira, tanto que é tudo quebradinho, xoxo, pedacinho, umas coisas mais feias, tudo isso sai aqui e sobra só o café bom. Daqui a gente ensaca e manda para a torrefação. Então aqui é uma foto lá da torrefação. Então a gente tem os sacos, tá? Sacos, sacarias, tudo aqui. Esse é o café que fica todo bonitinho e depois de torrado ele fica assim. Isso. Obrigada. Você veio do café, vocês estavam dotados? Não, a gente Dotados. não sabe.
Ah, você torrado. Só torrado. Mais barato. Ela perguntou aqui sobre a quebra de defeito se é muito grande. Se você tem uma propriedade caprichada, se você capricha em todos os processos, você vai ter pouco. Tá? Inclusive, esse ano eu comecei um projeto pelo Sebrae, que a ideia é redução, o produtor ganhar dinheiro tendo processos na fazenda que evitam, de boas práticas, que evitam essa quebra. Porque assim, ó, vamos supor, eu consigo reduzir em uns 5% a quebra do café. Só que uma propriedade que tem 4 mil sacos de café, vezes R$2.000, penso que é 5% disso. É bastante. E o que é uma bebida dura? Tá. Aqui eu não quis mexer muito com isso, porque daí a gente vai entrar em todo um outro universo, tá? Mas assim, aqui dentro do Brasil, no mundo a gente tem dois tipos de classificação para bebida, né? Eu falei que eu sou Field Grader, é um método internacional, mas no Brasil interno, como grandes produtores e como uma realidade diferente, a gente tem um processo interno nosso, que é o padrão COB, que é para o qual eu estou cadastrado no Ministério da Agricultura, né? Eu sou classificadora. E aí a gente vai separar a bebida em formas fáceis. Então a gente vai separar mole para bebida doce, sem nada de errado, dura para bebidas verdes. Então tudo que é verde, por exemplo, eu gosto de separar em fruta. Por exemplo, goiaba. Uma bebida mole seria uma goiaba vistosa, madura, suculenta, goiaba gostosa. Aí, dura seria goiaba verde. Mas assim, às vezes não é tão verde, aquela goiaba que não tá faltando. Ela ainda tá meio asperazinha. Aí a gente vai ter a riada, que é a goiaba que começou a passar. A rio é uma goiaba que tá apodrecendo já. E a riozona Já foi. Então é meio que assim que a gente separa. Então uma bebida dura seria uma bebida que seria proveniente de cafés verdes. E quando eles dizem que o café deu uma classificação 19, 20, o que é isso? Então, daí é outra classificação do Field Grader, que ela é uma pontuação de 0 a 100. Cafés especiais acima de 80. Então daí é provando, a gente vai classificar. A gente vai classificar o aroma, a fragrância, a intensidade dos quer dizer, vai entrar um novo sistema. Então, doçura, corpo, notas, acidez, equilíbrio. Então, daí a gente avalia, dá uma nota para tudo e daí vai dar uma nota. Sim. Então, 20 é uma bebida boa. Cara, 20 é o café tradicional do mercado. Sim. Café muito ruim. Ok. Muito ruim. Esses cafés para lá, todos não é café. É café, como é que faz café solúvel? Você pega o café, faz um caldão e aí você seca. Eu gosto de infusão. Porque ele gosta de Eu gosto muito. gosto de delícia. É café. Tem café. Peraí, chamou o Uau! Só um instantinho, tem pergunta ali, uma classificação do melhor café produzido no mundo? Existe. Existe e é com base nessa pontuação normalmente, tá? Como é que funciona isso? Ano passado eu tive a honra, graças a Deus, de provar o café que foi classificado o segundo melhor café do mundo. Então, como é que funciona? Tem uma associação, que é a ENSA, tá? Que ela tem o Cup of Excellence. E ela tem em todos os países produtores de café. Então, daí ela vai e faz uma competição com os melhores e classifica. Então, ela elege todos os anos o melhor café de cada região. E depois é feito um global ou uma comparação lá. Então, daí é da fazenda Bioma. Não sei onde eles são, acho que eles são do Cerrado.
no Brasil. E o primeiro é bom também? Não, o Brasil é muito difícil de chegar nesses porque para fora do Brasil a gente, é ridículo, né? Nós somos vários produtores e tudo, mas a gente é meio descriminalizado. Muito discriminado. Muito top. Tem café bom. Quem mais que tinha perguntas? Acho que não é uma informação certa, mas uma vez, eu fiz essa pergunta porque uma vez eu ouvi dizer que tem um café, que era um dos melhores cafés, que ele é misturado com fezes de um bicho. Assim, não é que lembra, isso acontece mesmo, tá? Tem na Indonésia, eles têm o kopi luwak, que é ele é tipo uma raposinha. E aí o que acontece? Por problemas, que o kopi luwak não tem nenhum lugar. Assim, eu já conheço gente que foi para a Indonésia e eles são sempre tipo bicho de gaiola e eles ficam tipo entroxando o café para eles. Não é uma coisa muito agradável. E aí tem o jacu, que vocês estão acostumados também, que ele come os frutos e faz as fezes aí. Agora, por que eles falam que isso é legal? Porque falam que durante o trato digestivo acontece uma pequena fermentação e ele aí espere. A realidade é que vocês estão fazendo parte de uma história. Não acontece. Vocês nunca vão ver um café desses ganhando um campeonato. Porque ele não é a história. É só a história. A minha pergunta, por que o café da Colômbia é tão famoso? Porque o governo investe neles. Marketing. Você falou que lá todo café é baixo e vende para indústria. Será que era? Será que Isso era? daí vai virar que tipo de café? Tradicional. Tradicional. Tradicional ou extra forte, né? Qual que é a classificação? Só para vocês entenderem. Cafés, a gente tem tipo cafés presidenciais, são cafés 90 para cima, que assim é quase impossível de se achar. Cafés de 90 pontos para cima são realmente muito difíceis de fazer. Aí a gente tem os especiais, a gente tem o gourmet, superior, tradicional e extra forte. Isso não só numa característica de bebida, mas uma característica física. Então, o extra forte permite muito mais porcarias. Ele permite muito mais. Então, o café de vocês que passa por todo o processo é só para o café que você vende na cafeteria? Sim. Sim e não. A gente vem, esse ano a gente, eu não sabia o que a gente já fez, mas esse ano a gente vai focar mais em vender para outras torrefações também. Mas aí, por isso que eu falo que, eu vou para o melhor lugar para comprar. São pequenas torrefações, porque, primeiro que para ela só chega esse tipo de café. Não, dificilmente vai chegar um café ruim, muito difícil. Então, para comprar em pequenas torrefações, aí normalmente a qualidade é boa. E por que vende para a indústria, né? A gente vende na cooperativa, porque a cooperativa daí faz as ligas e daí vende em grandes volumes. Porque se a gente for negociar muitas vezes com uma grande indústria, a gente não tem volume, não tem os negócios, né? Mais difícil, né? Mas é bom, mas assim, não é ruim não. A gente tem uma cooperativa muito boa na região, que é a Cacau. Muito bom. Fica onde? Fica em Fernandes, vamos passar do lado. Onde? Capau. Queria falar uma coisa para completar essa excelente palestra. Eu tive a oportunidade em Santos de visitar o Museu do Café, que é da época dos barões do café, na Avenida Paulista, São Paulo, né? E que lá eles faziam a cotação do café. É um prédio maravilhoso, né? Conhece? Eu não conheço. Mas eu já ouvi falar. Deliciosos lá. Lá é super legal. Eu nunca fui, né? Mas eu já ouvi muita gente falando que é super legal. É muito
E vale a pena. Em Londrina tem um museu do café também. Quem for para Londrina? Tem. Mas aí, qual que é a capital das cafeterias e torrefação de café especial do Brasil? Deve ser Curitiba. Curitiba. Curitiba é a capital do café especial no Brasil. E a cafeteria de vocês? É no Juvevê. Até quando vocês... Deixa eu pensar quando que vai sair isso? Em agosto. Mas é o segundo ano que vai... É a segunda edição. A gente vai ter um circuito chamado Circuito do Café com Pão. Porque o Curitiba também é a capital do pão de fermentação natural. Então, o que é legal desse circuito? Por exemplo, se você pegar um bom gourmet, se você pegar qualquer coisa, você paga e está dentro, né? Independente do que for. Esse circuito, ele tem auditoria também, para ver se o café está sendo bem extraído, se os processos estão todos corretos, se o local é adequado, se está tudo certo. Então, se vocês verem, ano passado eles entregaram um mapa, eu acho que esse ano também, com vários pontos de cafeterias que estão participando. E aí, para vocês terem uma ideia bem legal de... Quando O café de cápsula. Café de cápsula. Vocês podem... Então, assim, ó, cápsula de café, ele na verdade é um método de fazer café. Assim como a gente tem melita, que é um coador, assim como a gente tem a cafeteira, assim como a gente tem a prensa francesa, assim como a gente tem a cafeteira italiana, são todas formas de se fazer café. Tá? A cápsula de café nada mais é do que você pegar aquele café, colocar numa quantidade, selar e colocar para fazer. Tá? Agora a questão, assim como qualquer método, qualquer café, tem cafés bons e tem cafés que não são tão bons. Aí vamos lá, Nespresso, mais comum, a mais chique. Nespresso, ela não é americana, acho que ela é alemã. Italiana? Alemã? Acho que é alemã, né? Você sabia que era a maior exportadora de café torrado do mundo? E aí eles pegam diversas propriedades, inclusive algumas eu conheço, mas o problema é que na hora da torra não é feita de uma forma para ficar tão legal, eles torram a mais, entendeu? E aí o sabor fica meio defasado. Porque é a mesma coisa que você pegar uma comida muito gostosa e queimar. Você vai... Para vocês fizerem uma palestra de torra de café, depois vocês vão ver. Daí tem bastante coisa. E quanto do alumínio a gente toma? Do café em cápsula, quanto a gente toma de alumínio? Não tem como quantificar. Deve ter, mas... E aí? Basicamente não tem medida? Deve ter, tipo disso, da contaminação de alumínio, né? Porque a alternativa ao café descafeinado em pó seria o café descafeinado em grão. Sim. Tem algumas torrefações no Brasil que fazem descafeinado em grão. Mas é que depende de qual café que você está descafeinando também, tudo isso. Em geral, não sou. É difícil deixar bons cafés descafeinados. É difícil. Mais uma pergunta? Cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool? Café descafeinado é igual cerveja sem álcool. Sem graça. Não tem graça.